Olá, tudo bem? Vamos aí ao último vídeo da nossa série dos canais de marketing, né? Canais de vendas do plano de marketing, né? Dando continuidade aí ao plano de negócios, a planilha do plano de negócio. Estamos na etapa do marketing dos canais de vendas, né? Então, aí, nesse último vídeo a gente vai ver acessos diretos, referências e e-mail marketing, né? Algumas ferramentas e como a gente vai medir esses resultados da tua loja, né? Através do Google Analytics. Então, começando lá, o que são os acessos diretos? Quando você acessar o Google Analytics aqui, você vai ver lá que tem muito acessos com esse termo aqui, acessos diretos, né? Então, isso aqui ocorre quando o cliente ou o usuário ele vai lá e digita o endereço do teu site e acessa sem ter alguma outra referência, né? Sem vir por algum outro canal, né? Ele não viu na rede social, no Google, né? Ele entrou no navegador, digitou lá o endereço, tinha salvo lá e acessou diretamente o teu site. Então, isso são acessos diretos, né? Isso aqui tende a crescer quando a tua marca já começa a ficar mais forte, né? Mais conhecida, você já tem uma base de clientes recorrentes, muitas vezes nem pesquisa muito, já vão direto na tua loja ali para comprar porque já tem um relacionamento com você, né? Acessos por referências, isso aqui são referências de outros sites. Então, por exemplo, você fez uma publicidade, fez uma parceria, saiu uma reportagem lá, fez uma assessoria de imprensa, saiu uma reportagem num portal lá conhecido. E ele colocou o link nessa reportagem pro teu site. Então no Google Analytics ele vai mostrar como referência. Então veio de tal site lá o teu link, ou esse acesso, né, do usuário, né? Você faz uma às vezes é uma parceria com uma influenciadora, ela tem um portal, alguma coisa assim, um influencer, né? Também ele pode te referenciar lá e vai aqui no teu site como acesso de referência, tá? Então, inclusive você consegue gerar um link com alguns parâmetros para você saber da onde que é que veio esse usuário, tá? O terceiro item aqui que é uma ferramenta muito importante, um método, né, muito importante aí que tem crescido bastante de marketing, que é o inbound marketing, né? O e-mail marketing é o inbound marketing, né? O inbound é você trabalhar ali conteúdo, a gente já conversou até nos outros vídeos, né? Você trabalhar conteúdos relevantes para o teu público, né? Não só venda, mas conteúdos. Você pode trabalhar isso no teu blog, né? Você pode gerar lá, por exemplo, e-books com conteúdos para o teu usuário baixar, né? Então lembra que a gente viu lá a questão dos leads, né? O usuário ele acessa teu site, depois ele deixa um e-mail, faz alguma ação, ele se torna um lead, né? Então você monta lá um e-book, deixa para ele baixar, ele baixou, você tem o e-mail dele. Aí você começa a trabalhar o e-mail marketing, né? Começa a enviar mais conteúdos para ele e vai preparando aquele usuário para venda, né? Então ele vai andando naquele funil de vendas que a gente viu nos últimos vídeos, né? Então esse aqui é um canal muito interessante de ser trabalhado, né? Ele assim, você tem um custo com ferramentas, com o serviço de criar isso, né? Mas não tem um que nem o Google AdWords que você tem que colocar um orçamento para anunciar, né? Isso aqui é bem interessante porque você vai criando um relacionamento, né? Com o teu cliente, com o teu usuário ali, mais próximo, né? Mais assertivo, né? E à medida que você for tendo uma base maior, você vai tendo resultados melhores aí, tá? Então, que ferramentas que você consegue usar isso? Tem o RD Station, que é o mais conhecido aqui, tem o Mailchimp, que é muito conhecido também, e aí tem uma série de outras ferramentas que também fazem esse tipo de ação. Então, você consegue deixar configurado essas etapas do funil e ele já manda os e-mails de acordo com a ação das pessoas. Você consegue configurar, por exemplo, se o usuário abriu tal e-mail, clicou ali no link, você vai mandar 3 dias depois esse outro e-mail aqui, com um conteúdo relacionado, né? Se ela clicou de novo, você vai mandar aqui 4, 5 dias um e-mail falando de uma oferta, de um produto relacionado àquele conteúdo, né? Então você consegue deixar isso automatizado com essas ferramentas, né? Então elas têm uma mensalidade que elas cobram, normalmente varia em função da base de clientes, de cadastros, né? Ela vai evoluindo nesse sentido. Tem algumas que cobram setup, outras não, né?
O RD Station virou a referência aqui no Brasil, né? Com uma ferramenta bem completa, acho que talvez seja uma das mais completas que tem. E lá é interessante também, até se você for trabalhar com uma agência de marketing, né? Se você quiser trabalhar com a RD Station, eles têm uma certificação. Então eles certificam que que aquela agência ela sabe operar de maneira muito boa a ferramenta. Então você pode também entrar no site deles e ver quais agências são certificadas, por exemplo, né? Então isso já te dá uma garantia grande aí na hora de for escolher um parceiro, né? E aí, como eu falei, tem outras ferramentas, o MailChimp que é um pouco mais acessível, né? Principalmente no início. Enfim, são ferramentas que você consegue automatizar esse processo de inbound marketing, tá? É, e aí, para finalizar, a gente tem o Google Analytics, né? Então, o Google Analytics, se você acessar nesse link aqui, é só você criar a conta lá, é gratuito, e configurar na tua plataforma de e-commerce, né? Para ele começar a medir os dados. Então, o que o Google Analytics faz? Vamos ver aqui, né? Então, o Google Analytics ele é uma ferramenta que mede absolutamente tudo que acontece no teu site, né? Então, ele dá uma série de relatórios aqui, ó, de estatísticas, de acesso, da onde que a pessoa veio, quanto tempo ficou na página, o que ela fez, né? Vamos ver aqui até alguns recursos aqui só para dar de exemplo, né? Então, por exemplo, você tem uma campanha, você colocou um banner em algum outro lugar, você consegue taguear isso que a gente chama, né? Marcar esse banner e ele vai vir para o Google Analytics e vai saber da onde que veio esses acessos, o que a pessoa fez no site depois que ela veio por essa promoção, né? Tem alguns recursos aqui, ó, público-alvo, você consegue ver relatório por faixa etária, por sexo, as conversões por esses públicos, né? De publicidade, você consegue conectar aqui as tuas campanhas lá das redes sociais, principalmente do Google AdWords, né? Então você consegue saber por aqui que você vai medir se essas campanhas pagas estão surtindo efeito ou não, né? Ou se estão convertendo ou não, né? Você tem relatório de aquisição, então são as origens de tráfego, né? Se a pessoa vem do Google orgânico, do Google pago, ou das redes sociais, acesso direto de referência, né? Tem relatórios de comportamento, por exemplo, então você consegue saber quais páginas o usuário acessou, você consegue saber é, se ela usou a busca dentro do teu site, o que ela buscou lá, né? Tem relatórios de conversão também, então a gente consegue saber cada etapa do processo de compra, você consegue ver lá quantas pessoas acessaram o site, quantas foram numa página do produto, quantas adicionaram no carrinho, quantas foram no checkout e quantas efetivamente fecharam a compra, né? Então aquele funilzinho de meta, né? Então isso é bem interessante, tem relatório em tempo real, enfim, tem relatório por região, né? Por cidades, tem uma série de coisas aí que você pode utilizar aí, né? Para medir os resultados. Então é uma ferramenta fundamental aí para você saber o que está acontecendo no teu site, né? Então até voltando aqui no nosso modelinho aqui nos canais de marketing, né? Então você vai ver que é muito comum lá a pessoa, o usuário às vezes vem pela busca paga, né? Depois não compra, né? Se conhece o site não compra por aqui ou pela mídia social pago, né? E depois ele digita lá o endereço, o acesso direto e vai e compra, né? Então isso são as que a gente chama de conversões assistidas. Então isso no Google Analytics você consegue medir esses caminhos, né? Você consegue medir, por exemplo, se tem lá, se a pessoa veio pelo celular e depois comprou no computador, né? Inclusive eu estava vendo aí outro dia, tem até, já está tendo relatórios lá, se você tem loja física, né? Que ele vai conseguir identificar ali os usuários que vieram por campanhas online, mas foram na tua loja física, né? Então vai gerar uma série de dados aí para você analisar e para você entender como que vai funcionar aqui essas etapas, né, de compra principalmente dentro do teu site, tá? Então, para finalizar aqui, a gente viu essas etapas do funil de vendas, né? Então você pode projetar aqui, colocar esses estudos da forma que você entender melhor, né? Não se preocupe muito se você ficar um pouquinho perdido aqui, depois a gente vai ter lá na parte de projeções de vendas aqui, já vai ficar mais assertivo isso, já vai entender um pouquinho melhor aqui, se está fazendo sentido o que está projetando ou não. E quando chegar lá no financeiro, aí sim você vai ter um parâmetro bem forte
para voltar aqui e ver se isso que você projetou está muito otimista, está muito pessimista, se faz sentido ou não, tá? Então a gente vai ver isso depois. Então aqui você pode ficar à vontade para fazer essas projeções, né? Lembrando assim que normalmente o Google orgânico e acessos diretos ali referendo inbound marketing, né? Tendem a ter uma taxa de conversão maior do que mídias pagas, não é regra, né? Mas podem ser maiores, inclusive o ticket médio também podem ser maiores, né? Porque o usuário entende que não é. Normalmente a marca já está mais forte, já tem um relacionamento, o usuário entende que não é anúncio, né? Então tende a ser um pouco melhor, né? Então você pode fazer essas projeções aqui, ter uma base inicial, depois a gente começa com isso para fazer as projeções de vendas. Quando chegar no financeiro, você vai ter já um mapa geral e você consegue voltar aqui e entender melhor se isso está dentro, está muito fora, né? E fazer os ajustes necessários, ok? Então, voltando à nossa apresentação, a última coisa que a gente falou de cursos, né? Então, de ferramentas, por exemplo, a RD Station, eles dão treinamento lá, né? Tem uma série de vídeos, o próprio MailChimp também tem uma série de vídeos que eles ensinam. O Google Analytics também tem cursos de Google Analytics aí na internet, do próprio Google tem, né? Então, você pode ficar à vontade aí para pesquisar um pouquinho mais dessas referências aí, se aprofundar mais nisso, ok? Por esse vídeo é isso e até a próxima.